Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre um tema fabuloso, que Hoje é vamos sobre falar, amor. hoje vamos falar sobre o amor. Afinal de contas, amor é um sentimento, é uma necessidade, é as duas coisas. Vamos ter aqui uma bela conversa Sim, sobre o que é amor e sobre alguns equívocos e mal-entendidos à volta de o que é amor. Uhum. Durante o episódio vamos várias vezes lidar com a questão tu amas-me? sim. E, Agora? sim, e vamos recorrer em alguns momentos também à ajuda dos ensinamentos do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, e vamos ter aqui uma conversa cheia de belos insights Uhum. e que acho que pode ajudar muitas pessoas a reverem algumas coisas importantes em relação aos seus próprios relacionamentos, não achas? Mas antes disso, Sim. Antes disso, nós estamos a terminar, terminamos já coaching, a semana aberta de conversas sobre coaching. Foi um evento online, gratuito, que durou 5 dias e que nós fizemos no âmbito da Life Training, com o objetivo de ter discussões que nós pretendemos que fossem sérias, intelectualmente honestas e sóbrias e interessante. e interessantes sobre coaching. Né? Foram 5 conversas. Uma delas foi uma conversa de mim comigo próprio. Sim. Foi mais ao género de uma palestra. Uhum. Foi para abrir a semana com 5 grandes equívocos que existem à volta do coaching. E eu acho que essa palestra ficou particularmente interessante. Uhum. E E eu, lançá-la aqui no podcast, talvez? vamos ver a forma, talvez, de a lançar aqui no podcast Uhum. e ver se conseguimos que mais pessoas possam aceder a este conteúdo, que eu acho que pode ser importante, não é? Ok. Porque, pronto, isso também tem a ver aqui com os meus... Com o meu lado ativista, é à volta do coaching, porque é uma atividade que eu gosto muito. Ativismo por um coaching melhor? Sobretudo porque eu sou coach profissional há 15 anos e tenho que lidar muitas vezes com ataques que são feitos à atividade do coaching. Muitos desses ataques fazem muito sentido, porque nem todas as práticas de coaching são boas práticas de coaching e nem todas as práticas que são apresentadas como sendo de coaching são realmente coaching. Se calhar é mais essa segunda. Se calhar até mais essa segunda. E portanto acho que esta palestra vai ser interessante. Depois fizemos 4 conversas com a Marta Ferreira, uma coach muito experiente, com quem eu estudei coaching originalmente. Fomos da mesma turma em 2006. Portanto, a conversa permitiu partilhar muitas experiências, acho que muito honestas e abertas, sobre as nossas atividades enquanto coaches profissionais. Depois, uma conversa com a Zulima Maciel, a nossa amiga Jenny, que é psicóloga, e foi uma conversa muito interessante sobre alguns cruzamentos entre psicologia, desenvolvimento pessoal, e acho que foi uma conversa mesmo muito estimulante. Depois tive uma conversa com a Sara Vieira, que é mentora de negócios éticos, e tivemos a oportunidade de falar sobre boas práticas de vendas, boas práticas comerciais e de marketing, e como nós podemos, na indústria do desenvolvimento pessoal, ter boas práticas. Pronto, e isso deu-me também espaço para eu desabafar um pouco sobre algumas práticas terríveis que acontecem neste mercado, como em muitos outros, e acho que foi uma conversa também muito esclarecedora E a última com o Ricardo inspiradora. Pinhão. E a última com o Ricardo Pinhão, onde o Ricardo já esteve aqui no podcast, faz parte da equipa da Life Training há muitos anos, é um coach experiente, e falámos sobre coaching nas organizações, nas empresas, no desporto e também na família. Portanto, foi uma conversa assim também muito aberta e com muitos exemplos sobre coaching informal. Então vamos ver se aceitas depois lançarmos estas conversas como episódios extra. Vamos ver a possibilidade de mais tarde fazermos. Um agradecimento muito grande a todas as pessoas que se registaram e que assistiram a estas conversas nesta semana aberta. Nós também estamos em fase agora de fazer um balanço sobre esta semana e perceber até que ponto é que poderá ser interessante lançar outras semanas abertas com outros temas de desenvolvimento pessoal. Sendo que uma coisa que nós fizemos e foi logo de início explicar às pessoas que esta semana este evento é gratuito, é online, basta registar, mas ele não serve para vender nada. Não é para chegar ao final e dizer, olha, inscreve-te agora na certificação em coaching da Life Training e tens não sei quanto desconto, ou tens, zero, porque estou tão farto disso. Eu acho que
o público está tão farto disso, atrás de uma coisa, todas as coisas vêm com um anzol, não é? Sempre a tentar vender-te alguma coisa, propor-te alguma coisa. Podiam dizer isso logo, não é? Olha, imagina, tu podias fazer feito assim, vamos fazer esta semana de coaching e, no fim, vamos-te apresentar. Não, se fosse isso... nós já fizemos isso no passado, nós já lançámos um evento e dizemos assim, olha, este evento serve para lançar um curso XPTO. Olha, por exemplo, a última vez que eu fiz uma masterclass sobre coaching no desporto, não é? Esse era o propósito, era dizer, esta masterclass serve para apresentar e lançar o curso de coaching no desporto. Sim. E no final da masterclass, se quiseres, vais-te poder inscrever no curso. Mas esta semana foi só uma semana fixe de conversa. Foi só uma semana fixe. Olha... Dito isto, no dia 7 de março, arranca a nossa certificação em coaching, ok? Portanto, quem quiser inscrever-se, como sempre, é só ir ao site lifetraining.pt e ver as condições todas de acesso ao curso e ver se é uma proposta interessante. Agora, agora, não? Sim, agora vamos falar sobre... Amor, l'amour. Kärlek em sueco. Okay. Em sueco. Sim, amor. Um sentimento ou uma necessidade. Necessidade. E aí vamos nós, no final, como sempre, prática inspiradora. Isso mesmo. Sim, então aí vamos nós. Mia, vou dar o pontapé de saída aqui para a nossa conversa. Há uns dias tu mostraste-me um vídeo, que é um vídeo antigo, não é? Com alguns anos, do Marshall Rosenberg, que é o fundador, o criador da comunicação não violenta. Uhum. E o vídeo era sobre o amor e ele abordava a questão de se o amor é um sentimento ou uma necessidade. Certo. Quer dizer, pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. E ele depois brincava com os fantoches, né? Com a girafa e o chacal. A girafa e o chacal. E eu fiquei... Eu vi o vídeo tem humor, não é? Ele brinca e fala com duas vozes. Eu depois fiquei a refletir naquilo, não é? Que é o amor é uma necessidade, o amor é um sentimento, o amor é ambas as coisas, depende de como estamos a falar sobre ele. Portanto, preciso de ajuda. Da tua ajuda. Pergunta-me se eu te amo. Tu amas-me? Quando? Quando? Né? O Marshall Rosenberg costumava responder isso, né? Quando alguém coloca essa pergunta, amas-me, que a resposta dele era quando? Ou também pode ser, não é? Se eu te dizer, olha, Pedro, eu amo-te, também podes me dizer, quando? Quando? Agora? Quando? Não é? Agora mesmo? Agora não. Não é? Porque se nós olharmos para emoções no geral, não é? São situacionais e nunca realmente permanentes, não é? Outra pessoa que também falava disso, não sei se te lembras, era a Byron Katie. Sim, sim. A Byron Katie também explora isso e dizer, não é? Quando... Da mesma forma que o Marshall Rosenberg fazia. O marido entrava no escritório. Eu lembro que há uma passagem no livro em que ela diz: o marido entra no escritório e diz: tu amas-me? E ela dizia: agora sim. Agora sim. Agora sim. Usava o agora, que era para identificar que é no momento do tempo. Sim, portanto, eu acho que podemos todos concordar que. Não é? Porque o Marshall Rosenberg, no fundo, o que ele considerava, acima de tudo, que amor é uma necessidade que temos. E quando temos essa necessidade preenchida, sentimos uma série de coisas. Sinto-me feliz, sinto-me preenchida, sinto-me reconhecida, sinto-me vista, ouvida. Isso é o que eu sinto quando tenho a necessidade de amor preenchida. Mas é a necessidade de amar ou de ser amado? Isto que estava a falar agora, acima de tudo, era de ser amado, não é? Necessidade de ser. Depois, também temos esta... Podemos estender a conversa para essa necessidade de amar-se. Isso também é uma necessidade. Mas a necessidade aqui, no fundo, era mais o... Então tu começaste aqui a conversa, não é? Pedindo-me para eu te fazer a pergunta. Portanto, quem faz a pergunta, a outra pessoa, tu amas-me?
parece que está a vir de um sítio de necessidade, não é? Que eu tenho a necessidade de ser amado, então faço a pergunta a esta pessoa. Mas do outro lado, a pessoa vai responder de acordo com aquilo que está a sentir. Certo. Sim. Mas nós às vezes não dizemos. Eu acho que consigo claramente perceber isso, não é? Porque há momentos onde eu estou a sentir outras coisas que não amor, Yeah. não é? Posso estar a sentir felicidade, deslumbramento, posso estar a sentir aborrecimento, raiva, medo, sei lá, estou a sentir outras coisas. Mas quando nós falamos dos sentimentos que temos uns pelos outros, não achas que às vezes essa pergunta é quase perguntar, ok, quais são os teus sentimentos mais comuns quais são os que aparecem mais vezes ou quais são os mais frequentes, né? Mas se olhares bem, aqui, não é? Eu posso te dizer que tu és muito bom ajudar-me a preencher a minha necessidade de amor, Ok. né? Portanto, a forma como tu contribuis para a satisfação dessa necessidade faz-me sentir isto que tu estava a dizer, feliz, segura, deslumbrada, em momentos diferentes, não é? Sim. Em momentos diferentes. Eu acho que o amor, obviamente, para mim é também uma emoção que eu consigo identificar, acho eu, quando é. O Marshall até fala das sensações físicas, da sensação do amor, né? That bubbly feeling, aquela sensação no peito, no corpo, de sinto que sorrio, mas nem sempre é isso que eu sinto, Ok. né? A verdade é que eu não sinto. Se estiveres chateada comigo Não ou com uma sinto. pessoa por quem normalmente sentes amor, não é isso que tu sentes naquele momento. Que eu sinto. No entanto, Hum. continuas a ser muito bom a preencher a minha necessidade de amor, Uhum. não é? Portanto, o que é que é? Eu acho que é mesmo interessante refletir sobre isto, porque ajuda-nos também a partilhar e a percebermos muito melhor o que realmente está vivo em nós e também percebemos quais são as estratégias de preenchimento da necessidade do amor que nos realmente fazem sentir amados. Porque há uma certa obsessão com esse sentimento. Exato. Não é? Há uma obsessão, não é? Aquela grande pergunta, não é? Tu amas-me? Ou perguntar a alguém, mas tu amas essa pessoa? Não é? É assim uma grande pergunta. E nós vemos muitas vezes nas séries, nos filmes, não é? Alguém está a dizer, comecei a sair com esta pessoa, ou conheci uma pessoa, e depois, pá, ele disse que me ama, mas eu não sei muito bem o que dizer, eu não tenho a certeza se o amo. Achas que às vezes esta dificuldade vem do facto de estarmos em busca de uma coisa que de facto não existe, que é deste sentimento que é imutável, que é às vezes a ideia de se eu amasse esta pessoa, eu deveria estar a sentir amor o tempo todo quando estou a pensar nela ou quando estou com ela. E não é isso que eu sinto, às vezes sinto outras coisas. Né? Achas que há aqui tipo uma espécie de um mal-entendido acerca do amor e que é desse mal-entendido que o Rosenberg está a falar? Pois, talvez. Eu acho que há uma romantização da emoção amor Ok. e que falamos pouco, generalizando, sobre a necessidade de amor. Até na minha área assim, da parentalidade, se calhar até fala-se mais nisso. Não diretamente, falamos mais na necessidade de conexão, talvez, e de segurança, mas quando eu penso nisso, acho mesmo que é-nos útil falar sobre amor como uma necessidade e não apenas como uma emoção. Para mim, alarga-me aqui as possibilidades e ajuda-me também como eu estava a dizer há bocado, a perceber melhor o meu próprio funcionamento, não é? E consigo avaliar melhor. E outra coisa que eu consigo fazer quando me ligo ao amor como uma necessidade é de te fazer pedidos muito mais claros, não é? Pedidos muito mais claros, convites muito mais claros em relação à forma como tu me podes ajudar a preencher a minha necessidade de amor. Sim, estou aqui a pensar que isto provavelmente é mesmo um grande mal-entendido. Porque, portanto, eu tenho a necessidade de ser amado.
E se eu for muito prático em relação a esta necessidade, não é? Eu posso dizer o que é que tem que acontecer, o que é que esta pessoa tem que fazer, o que é que esta pessoa tem que dizer, como é que esta pessoa tem que se expressar para que eu me possa sentir amado. Não é? E aqui até entram em ação as linguagens do amor, que nós falamos várias vezes, e outras coisas. Não é? Mas aí uma coisa prática, não é? Eu posso dizer assim, olha, eu para me sentir amado, esta pessoa tem que cumprir os acordes que tem comigo. Ou esta pessoa tem que me mostrar em determinadas situações que pensou em mim antes de pensar noutras pessoas. Whatever. Portanto, mas transforma-se numa coisa prática, não é? E que eu posso comunicar. Posso dizer, olha, para eu me sentir amado eu preciso disto. Sim. Enquanto que se eu tiver com o tal... Posso apresentar a minha necessidade de amor como um presente e não como cocó, como temos falado aí antes. Sim, só que se este mal-entendido estiver instalado, eu posso confundir de facto as coisas ao ponto de dizer, para eu me sentir amado, a outra pessoa tem que sentir amor por mim o tempo todo, não é? E é por isso que eu acho que, e tu também te lembras, provavelmente, de situações dessas, em que, por exemplo, alguém pode ter levado uma facada emocional de, num determinado momento, ter perguntado ao seu parceiro ou parceira romântica, não é? Tu amas-me? E a pessoa dizer, pá, agora não. E de repente ser assim, então, porque aquela ideia romantizada, então acabou. Eu não posso estar com alguém que nem que seja às vezes não sente amor por mim, não é? Porque isso quer dizer que a pessoa não me ama. Se a pessoa me amasse, sentia amor o tempo todo. Não, e se a pessoa me amasse, faria isto e aquilo, não é? Muitas vezes associamos a sensação do amor do outro no comportamento. Ok. Né? E não percebemos que o comportamento, não percebemos... Tem a ver com a nossa necessidade. Tem a ver com a necessidade. Que a necessidade pode não ser de amor naquele momento. Sim. Sabes que eu imagino que algumas pessoas que nos estão a ouvir neste momento podem estar com aquela sensação de, pá, isto talvez seja mesmo um mal-entendido, mas é um mal-entendido gigante. Porque é um mal-entendido que torna algumas relações inviáveis, sendo que não era necessário que elas se tivessem tornado inviáveis. Certo. Não é? Mas, olha, eu penso, por exemplo, nós neste mês de fevereiro, não é? Estamos a celebrar 25 anos que nos conhecemos. Certo. Bem, e durante estes 25 anos houve muitos momentos, não é, em que se trocássemos a tal pergunta, tu amas-me agora? Pá, a resposta, tanto de um lado como do outro, seria não, não é? Seria, sim, neste momento não. Neste momento não. Neste momento não é essa a emoção mais presente e mais forte. Sim, não é essa a emoção. E até a emoção mais forte, às vezes até pode ser uma coisa que também iria, ok, não é amor, mas é amizade, é satisfação, é diversão, podia ser tantas coisas diferentes, mas também pode ser, não, neste momento é raiva, é aborrecimento, é desilusão, não é? Pode ser tantas coisas diferentes. Mas se nós acharmos que, então isso quer dizer que esta pessoa não me ama realmente, porque se me amasse, estava a sentir amor o tempo todo. Só que todo. É praticamente impossível, não é? Eu acho que se formos mesmo... Eu acho que tu podes dizer que é impossível. Eu acho que, imagino que algumas pessoas dirão, não, mas ok... Está sempre ali, latente. Está sempre. E eu posso estar chateado com a pessoa, mas se eu realmente pensar nela, no que ela me faz sentir, não sei o quê. Ok, mas isso já é... É o momento seguinte. Isso já é o momento seguinte, exato. Isso já é o momento seguinte. Exatamente. E acho que o que nos faz... Estava a pensar nisso, não é? Nós temos uma relação que a maior parte das pessoas consideram uma relação longa, já é? Estamos há 25 anos juntos. Acho que longa é a partir de 50, minha. É? Okay. Estamos assim, numa relação de tempo, de duração média. Sim. E estava a pensar, o que é que nos manteve juntos? A emoção, amor ou a satisfação da necessidade de amor que nós conseguimos fazer um ao outro, ajudar um ao outro. Nunca pensei nisso. Grande reflexão. A minha resposta é que tu és uma boa estratégia para mim, no fundo. Porque nós às vezes vemos, e acho que muita gente que nos está a ouvir tem as suas próprias histórias à volta do amor. Claro. E à volta dos mal-entendidos no amor e nas relações.
E nós às vezes vemos, por exemplo, duas pessoas que tiveram uma relação amorosa e onde as pessoas sentiam e expressavam amor, e depois elas chegaram a um ponto em que não, a relação não é viável, não dá para continuar a relação. Mas ambas as pessoas continuam a dizer eu sinto amor pelo outro quando penso nele, não é? Então, o que é que isto quer dizer? O que é que pode querer dizer? Pode querer dizer que, embora o sentimento de amor esteja lá e até com alguma regularidade, não basta sempre, mas está com regularidade, só que não houve uma capacidade mútua de satisfazer a necessidade de amor da outra pessoa. Não é? Exato. E talvez seja também porque não somos muito treinados a fazer os nossos pedidos a outros nesse sentido. Sim, até não é? Eu não te consigo. Essa parte é fundamental. Certo, se eu não tiver clareza na minha forma de comunicar contigo em relação a isso, que se eu não fazer esse convite, se eu não oferecer esse presente, não é? Isto é a minha necessidade de amor. Olha, tens estas formas que podes contribuir para a preencher, não é? Isso é um presente. O que muitas vezes fazemos é quando o outro não satisfaz a necessidade de amor ou não contribui para essa satisfação, fazemos coisas disparatadas, julgamos o outro, dizemos nunca te lembras disto, nunca aquilo, em vez de, ou seja, entregamos a nossa necessidade como cocó. E isso não é muito bom receber do outro lado, obviamente. Sim. É? Esta conversa eu tenho quase sempre alguma cautela com a conversa, porque no meio desta conversa às vezes ficam aqui duas atitudes que tendem a não ser muito produtivas. Uma é sair da conversa dizendo, ok, então pronto, isto que a mim e o Pedro disseram faz algum sentido, esta relação não prosperou por minha causa. Porque, ok, eu não soube verbalizar, fazer pedidos em relação à minha necessidade de amor e eu não soube satisfazer a necessidade de amor do outro. Não é? E isto leva, invariavelmente, a que as pessoas se sintam culpadas, se sintam desiludidas consigo próprias, sintam, por exemplo, que desperdiçaram o amor da sua vida, não sei o quê. E depois também há outra atitude um pouco extremada que é a oposta desta. Quer dizer, ok, claro, a relação não funcionou. Porque o outro não satisfazia a minha necessidade de amor e era muito mau a fazer pedidos em relação à sua própria necessidade, não é? Provavelmente, não é? As coisas estarão aqui assim mais a meio. Embora eu às vezes ouço relatos de pessoas que falam assim com alguma intimidade sobre uma relação que não funcionou muito bem e tu dizes, parece mesmo que esta pessoa fez muitas coisas para satisfazer o outro e fez muitas coisas para comunicar, fez bons pedidos em relação à sua necessidade de amor. Pelo menos ouvindo a história deste lado, parece que o outro tem aqui uma cota parte de responsabilidade muito grande em isto não ter prosperado. Sim, mas aí que também temos a responsabilidade, não é? Que competências é que também temos para assumir a responsabilidade, não é? Porque eu acredito que também que por diversas razões, uma coisa que nós falamos já muitas vezes, todos nós estamos num ponto de partida diferente, também nesta área de amar, não é? Algumas pessoas, em princípio, estarão mais capacitadas tanto para amar, a emoção amor, como para fazer os pedidos em relação às suas necessidades do amor e para responder aos pedidos do amor do outro. Achas que duas pessoas que tenham essas capacidades que estás a falar muito desenvolvidas, têm uma grande capacidade de amar e têm uma boa capacidade de comunicar, de fazer os seus pedidos e também têm uma boa capacidade de receber os pedidos do outro. Achas que duas pessoas, tipo random, duas pessoas, que então, se elas assim o decidissem, conseguiriam sempre que uma relação de amor prosperasse? Ou também há aqui um fator grande que não é explicável por nada disto e que tem a ver com atração, com coisas que não conseguimos explicar de uma forma tão lógica? Olha, queres a minha resposta? Claro. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Posso alucinar sobre isso. Às vezes há emoções inexplicáveis, não é? Há sensações... Já aconteceu, certamente, conhecer uma pessoa e de repente sentir-te muito bem na companhia dessa pessoa, ou sentir, eu quero conhecer esta pessoa mais, e pode ser uma pessoa do mesmo sexo ou não é? Um género diferente.
E não é assim uma questão muito fácil de explicar do porquê, não é? São os feromonas. Sim, mas agora até estava a falar, não é? Eu não me identifico como bissexual. Portanto, eu posso ter essa sensação com uma mulher também. Uhum. Ou com uma pessoa não binária, whatever. Uma pessoa. Uhum. E nem estou a falar acho que não estamos aqui exclusivamente a falar de amor romântico também, não é? Eu até agora estava, mas... Pois tu estavas agora. Sim. Agora é que eu estava a expandir aqui um bocadinho. Mas não sei, Pedro, acho que há muitas teorias à volta disso, não é? A questão dos feromonas, não é? Do cheiro do outro e o que é que ele... Porque há muitas pessoas que Há algumas pessoas que vão achar que são vidas passadas. Sim, há muitas pessoas que acreditam naquela ideia também algo romantizada da alma gêmea, não é? De que Certo. alma gêmea ou do twin flame. Sim, do parceiro perfeito para ti, não é? De que haverá alguém no mundo que corresponde exatamente a tudo aquilo que tu necessitas e tu respondes a tudo aquilo que a pessoa necessita. Pronto, mas então, eu tenho... hoje em dia eu tenho um viés que não é um viés de heteromononormativo. Não é? Ou seja... Aí é pá, que grande palavra. Não foi? Eu tenho um viés que não é hetero ou não... Não, tu percebes o que quero dizer com isso? Eu não acredito que uma relação tem que ser necessariamente monogâmica. E isso expande isto ainda mais, não é? Dá ainda mais possibilidades. Olha, aqui temos muitas mais possibilidades de vermos as nossas necessidades de amor, a nossa necessidade de amor satisfeita. Tens mais necessidades, mas mesmo numa... Não, mais estratégias. Mais estratégias, ok. Mas mesmo assim continuas mesmo assim, dentro de alguém que tenha práticas não monogâmicas, continua a ter relações de um para um com outras pessoas. É isso que eu estou aqui a querer explorar. Podes-me fazer a pergunta a mim, se eu acho que duas pessoas conseguiriam sempre? Achas que duas pessoas que tenham essas capacidades muito desenvolvidas de amar e de falar sobre as suas necessidades, sua necessidade de amor e de satisfazer a necessidade do amor do outro, se ambas as pessoas têm estas competências muito desenvolvidas, o que é que acontece, Pedro? Eu acho que elas vão conseguir, desde que estejam cumpridos, de parte a parte, estejam cumpridos os preceitos da atração, não é? Sim, mas o que é isso? Sim, os preceitos, a pessoa pode, por exemplo, ser fisicamente atraída por pessoas... Certo. Isso era um pressuposto. Sim. Ok, nessa parte não percebi. Ok. Sim, porque a pessoa tu podes conhecer alguém que tem estas competências todas muito desenvolvidas e diz assim, ótimo, fantástico, se esta pessoa me atraísse, eu poderia ter uma relação com ela que em princípio ia prosperar, Certo. só que não me atrai. Certo. Não é? Isso acontece. Sim. Sim. Portanto, havendo essa atração, se as duas pessoas tiverem estas competências desenvolvidas, eu acho que elas conseguem que a relação prospere. Sim, essa também teria sido a minha resposta Ok. se eu tivesse tido a informação toda. Ok. Tá bem. Essa parte da atração. Peço desculpa. Não, mas acho claramente que a probabilidade, não é? É por isso que as pessoas também fazem terapia de casal, não é? Para conseguirem desenvolver essas competências. Sim. Esta conversa eu acho que é bem interessante. Quer dizer, por um lado, às vezes esta conversa parece uma seca, porque nós temos, vou fazer aqui uma grande generalização, eu acho que a maior parte de nós temos uma relação de amor-ódio com este tipo de conversas, no sentido em que estas são as conversas mais importantes da nossa vida, porque não há nada que mexa mais com as nossas emoções do que o estado das nossas relações românticas, não é? Quando a relação romântica existe e está bem, não é? Temos acesso a um vasto leque de recursos e temos muita disponibilidade para lidar com as coisas. Quando a relação não está bem, okay? Existindo, ou não existe, mas nós queríamos muito que existisse, não é? Há uma perturbação muito grande no sistema. E, portanto, isto é muito importante para nós. As nossas próprias histórias são muito importantes para nós. As histórias dos outros são importantes mais ou menos. Às vezes é uma seca, diz, agora vou estar a aturar esta pessoa porque ela me está aqui com os seus amores e desamores. E às vezes desinteressamos-nos disso. E eu acho que isto era
Sabes aquela conversa de na escola não nos dão as competências para não sei o quê, que é uma conversa que está muito na moda. Há muito tempo. Sim, mas é uma conversa que está muito na moda, inclusivamente às vezes ouço essa conversa da parte de pessoas que não fazem a mínima ideia de como é que a escola funciona no ano de 2023, não é? Eu acho que faço assim alguma pequena ideia porque nós temos 3 filhos que estão no seu processo escolar e vamos aprendendo com o que se faz e o que não se faz. Mas muitas vezes quando dizem a escola não prepara os jovens para a sua vida, não sei o quê, e muitas vezes falam de não os prepara para gerirem o seu dinheiro, para gerirem o seu tempo, para ganhar uma carreira, para falarem em público. Né? E isto é uma conversa talvez ainda mais interessante de todas estas será que a escola nos prepara para amar e nos prepara para ser amados? Não é? E será que é o papel da escola fazer isso? Ou se isso é um papel mais exclusivo da família? Porque isso são as coisas que mais tarde mais nos vão fazer sofrer Em primeiro ou sentir lugar, bem. tu consideras que foste, agora nem falando da escola, da tua educação fora da escola, Sim. prepararam-te para isto que estamos a falar, desta forma? De forma explícita, ninguém. Sim, mas assim, implícita também. De forma implícita, houve uma preparação, porque há sempre uma preparação. Certo, mas a qualidade dessa, eu estou a falar da qualidade dessa preparação. Não, assim, a preparação, por exemplo, quando tu estavas a falar desta competência de dizer ao outro aquilo de que eu necessito para me sentir amado. Que é uma competência muito importante e que não é uma competência, não é uma coisa que se aprende. Olha, tens aqui 3 ou 4 folhas, lê, pronto, é isso que tens que fazer. Estamos a falar, no fundo, dessa competência de comunicação, não é? Sim, De comunicação e de atenção. Sim, só que é antes de mais uma competência de autoconhecimento, Certo, não é? claro. E, portanto, aquela não é só dizer, olha, diz desta forma, pronto, está feito. Não, demora tempo até ganhar esse conhecimento sobre nós, se é que alguma vez vamos ter esse conhecimento assim pleno. Portanto, não. Essa educação eu não a recebi. Não, eu também não. Eu também não. Portanto, andamos a educar uns aos outros. É isso, né? E é algo que acho que nós temos vindo a desenvolver entre nós, né? Com as coisas todas que temos aprendido e as tentativas com sucesso e tentativas falhadas, temos estado a desenvolver essas competências e ainda acho que temos que as desenvolver. Vai ser interessante daqui a 20 ou 30 anos ouvir os nossos filhos, se calhar num podcast, ou lá como é que se vai chamar a cena que se há de fazer daqui a esse tempo, a refletirem sobre isso. Será que os meus pais me ensinaram estas coisas? Será que me ajudaram a desenvolver estas competências? Não é assim ou não? É uma pergunta muito interessante, não é? Porque se nós não recebemos isto, será que estamos a criar condições para que os nossos filhos recebam isto? Nós recebemos muita educação, muitos exemplos, não é? De tentativas de expressão de amor E é esses exemplos que recorremos inicialmente quando estamos a procurar falar sobre amor, não é? Claro. E também temos muitas ideias sobre o que amor é e o que amor não é. Não é? Não podes olhar para outras mulheres, porque se tu olhares para uma outra mulher, não é? Como estávamos a falar há bocado, isso é prova de que não me amas. E essa afirmação acho que tem muitas falhas. Sim, mas depois nós podemos fazer aqui listagens enormes sobre. Aliás, Mas o que eu posso dizer é que, olha, isso é uma estratégia que não satisfaz aqui muito a minha necessidade de amor. Não é? Essa é que é a verdade. Ok. Não é? Eu tenho uma necessidade de amor, o julgamento que eu faço em relação a este olhar para outra mulher fala-me da minha necessidade. Ok. Não é? Só que só o facto de eu poder ligar-me a isso, depois posso fazer uma reavaliação em relação ao meu julgamento. Ok. Certo? Sim. E aí estás, voltando aqui, acho que estamos aqui a conseguir fazer o full circle, não é? Voltar ao início da conversa. Que é tu ao fazeres isso,
estás de facto a ligar-te ao amor enquanto necessidade tua e não o amor enquanto um sentimento que eu deveria ter e que eu só consigo provar que tenho esse sentimento se fizer determinadas coisas. Certo. Não é? Em vez disso, eu se calhar podia-te dizer, Pedro, agora eu queria só esclarecer que tu podes olhar para quem tu quiseres, na realidade, mas só para usar aqui o exemplo, não é? Muito obrigado. Muito obrigado por me deixares ter uma agenda própria em relação ao meu aparelho visual. Exato. Yeah. Mas não é? Olha, quando tu olhas assim, eu sinto-me muito insegura. Ok. É? Sim. Porque tenho aqui uma necessidade grande de amor que por alguma razão estou a associar, estou a fazer estes lugares. Eu posso falar contigo sobre isto de uma forma que que não fica tão carregada e tensa, não é? E em vez de só, podes olhar, posso dizer, olha, que curioso, vê Olha, lá o que eu penso. então, aqui, só em jeito de... A ver se conseguimos rematar aqui a conversa de uma forma produtiva. Será que o equívoco inicial, o tal mal-entendido, é nós estarmos tão focados na ideia de eu quero ter uma pessoa que me ame, não é? Para mim, o mais importante é que a pessoa ou as pessoas que estão comigo que me amem. E trocar isto por eu quero uma pessoa que me permita sentir amado. Que faça coisas que me fazem sentir amado. Porque isso é colocar aqui o foco na minha necessidade. Não é? Porque se eu não tenho esta necessidade, se eu não tenho a necessidade de ser amado, para que é que eu vou estar a ter para que é que eu quero ter pessoas à minha volta que me amam? Não é? Para que é que isso serve? Mas se eu tenho esta necessidade, então eu quero estar rodeado de pessoas que fazem coisas que me permitem sentir-me amado, não é? E em princípio até vou querer fazer isso de uma forma um bocadinho recíproca. Sim, mas lá está. Mais uma vez, isso torna-se um bocadinho mais complexo do que isso. Que é ser só sentir-me amado ou se, quando a minha necessidade de amor está a ser preenchida, o que é que eu sinto? Ok, pois, porque o sentir-me amado é isso, sim. Não é? Portanto, sinto-me segura, sinto-me reconhecida, vista, valida, respeitada, importante. Sim, são essas coisas. Próxima, uma realidade partilhada. Há muitas coisas que eu realmente sinto nesse momento. Porque não é típico, às vezes, numa conversa entre duas pessoas que têm uma relação e pelo menos uma delas não está muito satisfeita com a relação. Ora, se não está satisfeita, quer dizer que há uma ou mais necessidades que não estão a ser preenchidas, não é? É isso que nós chamamos de insatisfação. Certo. E a pessoa às vezes está a comunicar isso, a dizer, olha, eu não me sinto muito bem na relação. E a outra pessoa do outro lado assim, mas eu amo-te, não é? Sim. E tipo, ok, pronto, tu amas-me quando? Agora? Quando é que me amas? Pronto. Ok, há momentos em que tu me amas. Ótimo. Pronto, até posso ficar... Isso pode-me fazer sentir um bocadinho especial. Mas para eu sentir a minha necessidade de ser amado realmente preenchida, o que eu necessito é disto, isto e disto. Não é? É isso. E depois, pronto, a bola fica um bocadinho do teu lado. Será que estás disposto a dar-me isso ou não? Certo. Mas aí a tua disponibilidade para oferecer-me isso depende muito da forma como eu comunico isto. Claro. Mais uma vez, se eu comunico isto realmente como presente ou se estou a despejar, não é? Sim. Vou só fazer mais uma pergunta e depois terminamos aqui a nossa conversa. Mas achas que, porque numa relação isto tem dois lados, não é? Porque há a necessidade de um se sentir amado e há a necessidade do outro se sentir amado. Tu achas que estas necessidades, elas devem ser exploradas e trabalhadas numa relação entre duas pessoas de forma autónoma? Ou seja, ok, tu não estás satisfeita neste momento, não é? Então tu vais-me fazer uma série de pedidos de coisas que gostarias que eu fizesse, ou não fizesse, ou dissesse, ou não dissesse, que te permitem sentir-te amada, não é? E ok, então vamos falar sobre isso e depois, mais tarde, até eventualmente numa conversa separada desta, eu posso dizer, olha, também tenho alguns pedidos. Achas que isto deve ser assim ou que se mistura? Porque eu acho que o mais típico é uma pessoa estar a dizer, olha, eu preciso disto e disto e disto. E a outra diz assim, também, mas tu também não fazes, porque não sei o quê. E não nos chegamos a concentrar. E na minha experiência contigo,
mas também com outras pessoas, no outro tipo de relações. E eu acho que às vezes é difícil fazer isto. Porque quando a outra pessoa está, tipo, às vezes a queixar ou a apontar alguma coisa... Queixar entre aspas. Queixar entre aspas, não é? Para quem não está a ouvir só em áudio, eu fiz aqui umas aspas no ar. É muito fácil nós... Há assim uma resposta muito tipo, egóica, autocentrada, de defesa, de justificação e de contra-ataque, não é? Vamos buscar os céleres Cavaleiros do Apocalipse do John Gottman, que é um daqui dos meus episódios favoritos do podcast. E é difícil fazer isto, que é assim, ok, agora por uns instantes esquece as minhas necessidades. A outra pessoa está-me a comunicar as necessidades dela. E isto é das coisas, continua a ser das coisas mais difíceis para mim quando tu estás a falar das tuas necessidades. Que há um lado, eu consigo sentir, há um movimento quase físico de... Não é? E tu, não é? E tu também fizeste, ou não sei o quê. Mas ontem também não sei o quê. Que pode ser uma coisa parecida ou totalmente diferente. E este esforço de... Ok, respira, deixa isto lá, dizer a mim próprio, mais tarde há de existir uma oportunidade para falar sobre isto. De eu conseguir, nesse momento, estacionar as minhas necessidades um bocadinho. Ou deixá-las na prateleira do chapéu. Tirar o chapéu das minhas necessidades. E, claro, é muito, muito difícil, porque estamos tão programados para entrar logo nessa defesa. E tu também. Não sei. Mas acho que isso que estás a dizer é mesmo importante e é fundamental em muitas discussões. Eu acho que nós podemos... Se não fica um jogo de marcas um ponto, eu marco um ponto, e é que todos vão perder, em princípio. Mas não é assim, muito. A forma como fomos educados é muito essa, não é? Sim. E acho que aqui a proposta é fazer diferente. Sim. À segunda, quarta e sexta são as necessidades de um, à terça, quinta e sábado são do outro e ao domingo é descanso. Sabe, depois... Estava só aqui a pensar mais uma coisa, porque ainda poderíamos, se quiséssemos, introduzir também aqui a discussão do amor próprio. Se o amor próprio é um sentimento ou é uma necessidade. Não é? Que também poderia ser uma conversa interessante. Mas eu estou a sentir a necessidade de deixar essa conversa para outro episódio. Sei lá, eu estava só a lançar isso para uma reflexão. Olha, adorei aqui os inputs que trouxeste para a conversa, Mia, porque eu acho que comparado com 40 minutos antes ou quando começamos a conversar, tenho umas ideias mais claras sobre a diferença entre amor como sentimento e amor como necessidade. E acho que isto vai ser muito útil, quer nas minhas relações, quer no trabalho que faço com outras pessoas e que estão a lidar com este tipo de questões. Isso quer dizer que me amas agora? Agora? Sim. Agora? Peraí, deixa-me fechar os olhos, sabe? Agora sim. Agora sim. Bom, gostei muito de falar contigo, como sempre. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mi. Então, aqui estamos para a nossa prática inspiradora do dia de hoje. Esta discussão da diferença entre amor como uma emoção, o amor como uma necessidade, entusiasma-me muito e acho que é mesmo interessante pensarmos mais sobre essa diferença e não sempre sozinhos, mas também junto com outras pessoas. E uma coisa que eu acredito que é muito valiosa é de nós podermos saber quando a necessidade do amor do outro está realmente preenchido por nós. Quando e como é que nós podemos contribuir para a necessidade do amor de outras pessoas? E então, a proposta é escolheres uma pessoa ou várias pessoas, um companheiro, uma companheira, talvez um filho, mãe, amigo, alguém importante para ti e perguntares a essa pessoa como é que eu estou a preencher a tua necessidade de amor e que mais é que eu posso fazer para ajudar a preencher a tua necessidade de amor. Ou seja, em vez de dizermos só eu amo-te, podemos fazer essa pergunta. De que forma é que eu já estou a preencher a tua necessidade de amor e o que é que eu posso fazer mais para contribuir para a satisfação da tua necessidade de amor? Portanto,
Podes dizer que também, claro, eu amo-te, mas experimenta acrescentar estas 2 perguntas e vê o que acontece.